Oi, mundo! Hoje eu voltei com textos importantes da psicanálise, hoje eu voltei com textos fundamentais de Sigmund Freud, hoje eu voltei para falar de um texto que, assim, eu acho ele incrível. Ele definiu muito o percurso da psicanálise do que era antes, do que foi depois e do que é hoje. Ele é o Recordar, Repetir e Elaborar, do Sigmund Freud. Ele é um texto, assim, canônico para entender a formação da subjetividade, a formação do aparelho psíquico e como nós lidamos com as coisas na vida, como a gente se relaciona com isso que é uma saúde mental, com isso que seja uma vida prazerosa, uma vida de desprazer. Bom, o texto ele abre com Freud falando sobre o passado da psicanálise, sobre ali quando ele começou a desenvolver a psicanálise em parceria com seu amigo Joseph Breuer, e os estudos das histéricas, de como ali tinha um papel importante focar em um ponto específico, levar a catarse, levar aquela coisa toda a sair de um modo bem dramático, de preferência quase teatralizado. E essa coisa que eles denominaram de ab-reação, então ab-reagir, e que isso, junto com a hipnose, não tinha se mostrado muito eficiente, mas que ali, já naquele período de 1913, que é onde o texto está sendo escrito, Freud já fala, putz, o importante é a questão da associação livre, é a única regra da psicanálise já naquele momento, e a regra que vai se manter até hoje. Associe livremente, me diga tudo que vier à sua cabeça, não tente aí recuar, não guarde coisas para você, não deixe de dizer coisas só porque elas parecem sem sentido ou sem conexão. A gente vai vendo, investigando, olhando essa conexão aqui durante as sessões. Então, associe livremente. E o Freud abre com isso que seria o passado, isso que é o presente da psicanálise, a associação livre. Então, colocando que teriam muito mais aspectos positivos no tratamento dos sujeitos. E colocando que, nesse ponto, o analista ele não vai ali focar em um ponto e ficar ali, como nas histéricas, vamos pegar isso e vamos as últimas das consequências. Ele vai ouvir, escutar a semântica, a história do analisando. Ele vai ali se preocupar em estar atento com isso que está lhe dizendo. O que essa pessoa está me dizendo, como ela está me dizendo, para de fato poder escutar as coisas que são importantes, as coisas que de algum modo chamam a atenção neste percurso, e não mais direcionar a sessão, não mais focar em um único aspecto. Isso já é bem interessante porque coloca uma marca importantíssima entre o que é a psicanálise e outras terapias de muito mais controle no percurso, muito mais ali indução, se a gente pode chamar desse jeito. Então, isso já dois aspectos muito legais desse texto. E depois ele vai comentar sobre a ideia de que quando a pessoa se recorda, né, no sentido de que ela começa a falar livremente, começa a vir coisas que antes estavam esquecidas, que antes estavam recalcadas, ela geralmente fala, ué, mas isso é óbvio, é claro, como é que eu pude esquecer disso? E ele já saca isso. Bom, tava ali, né? Não tava completamente esquecido, mas estava esquecido, porque a pessoa não exatamente tinha acesso àquilo. E, e quando vem, a pessoa geralmente fala, pô, eu deveria ter me lembrado, né? Isso é uma coisa que me é cara, que me fez sentido na história, mas que o sujeito não lembra, e por isso que ele vem para análise, né? Então, esse processo de se pôr a falar e a importância do dizer, que o Freud já coloca bastante nesse texto, que é importante esse falar livre para que se possa recordar de coisas esquecidas, mas que têm um valor, que estão operando na sintomatologia do sujeito, e poder dizer, né? Essa coisa da verbalização mesmo, de dizer para ser escutado e se escutar. E nisso o Freud ele já coloca
ele já nos leva a olhar as lembranças de infância, falando, não, a psicanálise não é sobre você ficar ali, de novo, focado no assunto, vamos olhar só a sua infância, não é sobre isso. Mas que neste processo de falar livremente, que nesse processo de você olhar alguns aspectos do seu passado, você inevitavelmente vai, bom, isso me lembra uma coisa, ou o próprio analista vai, isso não te lembra nada? E que você retorna algumas memórias de infância e que essas memórias de infância, elas sendo conscientes ou não, elas vão estar ali produzindo um efeito. Então, você poder lembrar, né, recordar de vários aspectos, juntar esses aspectos, então ali um tecer de uma história, uma construção narrativa, uma construção de história, e que o sujeito se reconhece. Então, em vez de serem pequenas recordações que vinham de modo separado, se tornam ali uma narrativa muito mais rica e que compõe o sujeito, um lugar onde o sujeito se identifica, se localiza com essa história, né? Com essa produção, que é, pois, senão, a operação de subjetividade dele, né? O modo como ele foi se fazendo um sujeito. Um ponto que o Freud coloca e que é importantíssimo nesse texto, se não quiçá o mais, é a questão de que aquilo que não é dito é posto em ato. Então, aquilo que não encontra o caminho da fala, o sujeito repete, mas repete na operação do ato. E aí as pessoas que já fizeram análise vão se identificar bastante, que é, putz, mas eu tô fazendo isso de novo, né? Parecia tão diferente, mas olhando agora não é tão diferente. Pode ter mudado várias coisas, mas eu acho que eu tô repetindo com meu namorado também, que eu faço um trabalho. E acho que eu tô repetindo com a minha família o que eu faço. E então esse espaço justamente no qual o sujeito ele vai se dando conta de que o dizer, de novo, essa importância do falar, essa importância do recordar, para não fazer em ato. E aí a gente também tem a estrutura dos sintomas, essa estrutura que são mensagens, né, que seriam formas de expressão, se a gente pode dizer assim, mas que vêm escritas no corpo. Então são mensagens que, bom, não encontraram o caminho da expressão na fala e elas estão ali impressas no corpo do sujeito. E esse repetir, ele carrega um aspecto importante de que se repete, 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 mas sem saber que repete. Né? Essa ideia de que leva um tempo a notar que está se repetindo. Tanto que várias vezes a introdução do analista, né, a intervenção, ela caminha no sentido de escuta o que você disse, isso te lembra algo. Isso para nós é extremamente fundamental. Né? Nós não inferimos ao que se junta, mas escuta, tá parecendo algo. E aí o sujeito vai nos construindo, pensando num outro vídeo que eu lancei recentemente, vai fazendo essa construção de análise, vai juntando as partes que antes eram muito separadas e pareciam sem sentido, e aí dando um sentido para elas, no sentido mesmo de formação de uma história deste sujeito. Bom, depois o Freud ele já vai nos falar um pouco sobre a ideia da transferência, a ideia de que a transferência é mesma parcela da repetição e que a repetição é a transferência do passado esquecido e compulsão à repetição não só com o médico, mas para com todos. Então esse sujeito ele está ali o tempo inteiro repetindo, né? Essa ideia do que ele não recorda, do que ele não fala, ele repete. E ele repete em todos os âmbitos da vida, ele repete os mesmos tropeços com todo mundo. A questão é que o analista ele vai ter que estar ali com uma escuta mais afinada para que ele possa pegar esses pontos de repetição e entregar analisando para que se possa fazer outra coisa. E nisso que se tem bastante a ideia de que a análise ela é um processo bastante de recordar, repetir, repetir, repetir de novo, repetir mais uma vez e elaborar. Porque o processo de elaboração ele vem justamente depois desse aspecto no qual se pode ali recordar, né? Você primeiro recorda,
Depois você dá umas repetidas e aí você fala sobre isso, né? No sentido de fazer uma elaboração, uma construção. E aí repete. Volta, fala mais um pouco, elabora mais um pouco, até que você pode repetir de outras maneiras mais saudáveis, se a gente pode colocar assim, que o sujeito vai definir o que é a saúde dele, né? O que é saúde mental, saúde física, saúde corporal, saúde social, mas fazendo construções que ele vai repetir sempre, como os artistas, né? Eles repetem. Os artistas têm ali seus estilos. Se repete, tem seus traços. Mas se repete numa construção, num lugar onde eles podem ser reconhecidos, num lugar onde eles podem ali ser tomados a partir de suas técnicas. E isso é muito interessante, que é o grande processo da análise, né? Poder fazer. Ok, estamos fadados a repetir, mas vamos então tentar repetir coisas que nos fazem de alguma maneira avançar e não só coisas que nos destroem, né? Então, o Freud, com o aspecto da transferência, ele também vai colocar que é a transferência que vai dar suporte para que a análise corra, para que ali as coisas se desenrolem. Então, a transferência é o cálculo que o analista também vai ter que fazer. Esse sujeito dá conta de escutar o que ele disse agora? Ele dá conta dessa intervenção? Não dá conta? Preciso segurar esse comentário? Não preciso segurar? Ele precisa apertar o botão da angústia um pouco mais, como diz o Lacan, ou tá bom assim? E que a transferência é o lugar que vai justamente dar suporte para que o analisando, mesmo diante dessas coisas difíceis de se deparar com, ele retorne, mas que o cálculo da transferência, o manejo da transferência é do analista. O analisando está ali apostando no analista e o analista deve eminentemente fazer esses cálculos do quanto o sujeito dá conta ou não. E que quanto ao analisando, muito vai passar de um sintoma a resposta, né? Coisas. Mas por que repete? Tipo, uma pergunta, né? O que é isso que eu estou repetindo? O que é isso que está me atravessando e que está sem nome? Então, transformar o que era só uma reclamação, só repetições sem sentido do destino, como Freud vai colocar nesse texto, para um lugar que o sujeito vai se perguntar: o que eu tenho a ver com essa doença? O que eu tenho a ver com isso que se repete? O que eu tenho a ver com isso que me atravessa e atravessa de novo? E que o termo social é essa autossabotagem, né? O que isso diz sobre mim? Mas não ali ser um final, né? No sentido de estou me autossabotando, mas transforma isso em pergunta. Por quê, né? Abre isso. Que autossabotagem é essa? Do que você está falando? Nesse texto, o Freud traz o exemplo de uma paciente dele, que ela sempre reclama aí de pequenas escapadas, né? Ela está com alguns moços, e ela dá pequenas escapadas, e com Freud ela vai algumas sessões e depois ela some, ou seja, ela faz em ato o que ela não pôde elaborar na fala. Então, ela só repetiu. E, bom, finalmente, no final do texto, Freud coloca que não basta que o sujeito se lembre ou que se dê conta, porque isso não o vacina de repetir. Repetir é um processo. Repetir, ali vai acontecer a repetição. Então, não se iluda, né, jovem analista, como diz ele, de que alertar o paciente sobre isso vai fazer com que ele nunca mais repita, porque não é sobre isso, mas sobre esse processo de, bom, acolher os diferentes modos pelo qual repete e não rechaçar, e poder trabalhar essas, embora parecia diferente, mas acabou sendo o mesmo. Me conte como, né? Fale sobre, associe livremente, vamos chegar a algum lugar. E agora fazendo um crossover, uma relação ali com Lacan, a gente tem um tempo de ver, compreender e concluir, sendo que uma análise lacaniana a gente trabalha no tempo de ver, compreender, aí se tem a escansão da sessão, ou seja, o momento que o analista vira pro analisando e fala: ficamos por aqui hoje, né? Encerra a sessão, para que o sujeito possa concluir, fazer algo disso na rua, vai fazer algo. Porque o Lacan percebe que se fica muito nesse logos, né? Fica muito pensando
e não vai se fazer algo, ou seja, tocar a vida, fica esperando ali muitas garantias. Então o Lacan, ele também vai nessa do para que o sujeito não fique perdendo tempo, né? Ou seja, fique congelado ali no momento, eu preciso terminar de elaborar para tomar uma decisão. Ele introduz o não, vai fazer algo. Então a sessão analítica lacaniana, ela tem esse corte, a escansão no ver, compreender, corta a sessão para o sujeito concluir com aquela angústia, aquele buraco, mas também aquela sensação de que foi escutado, e até por isso que, né, fez buraco, porque é algo que ele dizia já para tantas pessoas, foi escutado, e aí ele tem que fazer algo com, ou pelo menos é essa a ideia, tipo, vai trabalhar, vai fazer algo de si mesmo, algo diferente. Nem que depois você se reinvente, porque afinal, repetir, recordar, elaborar, repetir é um processo. Vai estar durante toda a vida, a existência. Mas as maneiras como podemos repetir de formas menos patológicas. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu passei um pouco dos 15 minutos. Para quem gostou do canal, deixa seu like, se inscreva. Eu tenho um podcast com nome homônimo, pode ser encontrado em todas as plataformas de podcast. Não deixem de conferir também outros 2 podcasts, que é o Poesia do Encontro e Psicanálise Além do Espelho. Até a próxima.